eu ajudo mulheres a superarem os seus medos e bloqueios e reencontrarem a motivação para ser feliz. É esse o meu propósito de vida, esse é o meu objetivo, esse é o meu desejo e que eu possa estar ajudando vocês também. No quadro de hoje, a gente está fazendo uma série falando dos autossabotadores, daquelas vozinhas que a gente costuma escutar e que vem falando pra gente, faça assim, ou faça assado, ou você não é isso, ou você não é aquilo, e a gente acaba acreditando. O objetivo, então, dessa live hoje é conseguir desmistificar, desmistificar essa ideia de que seja possível a gente ficar ouvindo esses autossabotadores, porque eles fazem com que a gente falhe muito mais, que a gente acabe esquecendo da nossa força, da nossa luz, do nosso desejo e objetivo. Então, aqui estamos para desmistificar mais um dos grandes sabotadores, e o sabotador de hoje escolhido é o juiz. E eu coloquei até um post para vocês, se vocês estão cansadas de ser julgadas, mas tem muitas mulheres que, além de se sentirem julgadas, julgam e criticam. E eu quero estar ajudando você, então, se você sente que você está nesse estado da vida em que você já aponta o dedo, em que você reclama, em que você vê, eu vou explicar para vocês quais são as 3 áreas que o juiz atua e que pode estar sabotando a sua vida, sabotando a sua felicidade, a sua alegria e fazendo com que você fique sempre dentro desse ciclo, sentindo cada vez mais incapaz, ok? Começando, então, o que é pensar nesses sabotadores? O que é pensar? Eu acho que eu já deixei claro nas lives anteriores, mas como elas não ficam gravadas, tem pessoas que começam a assistir mais no fim, eu quero estar falando aqui um pouquinho rapidinho do que são os sabotadores. Então a nossa mente ela é dividida por 2 mentes, na verdade. Né? A mente que tem o neocórtex frontal e o sistema límbico são as 2 mentes que mais atuam. Depois a gente tem as mentes subconscientes, as quais a gente não consegue dominar. Aquela que vem dando essas vozinhas. É lá aonde fica os nossos sabotadores. É lá naquela amígdala cortical, não preciso falar nomes difíceis, mas que vocês entendam que esteja ali atrás, tá bem? Aquela vozinha que fica ali atrás, fica na sua mente subconsciente, dizendo para você que você é capaz ou que você é incapaz de fazer as coisas. É ali que ela mora. Já o neocórtex frontal, ou seja, essa região aqui que ao longo do passar dos anos foi se desenvolvendo em nós humanos, né? Nós começamos com um cérebro bem pequenininho e depois foi crescendo, crescendo. Se você pensar nos macacos, o que a gente mais evoluiu da teoria da evolução dos macacos até dos anfíbios é o nosso cérebro, né? Começando aí com a evolução humana, chegando nesses seres pensantes que somos nós. Então, nessa região é onde a gente pensa em tudo que a gente quer fazer. Por isso que essa região aqui, ela está colocada mesmo à frente dos nossos olhos. Ela é onde dá os estímulos mais rápidos para a gente ter as opções mais claras e objetivas da vida. Então, uma pessoa muito racional trabalha muito com essa parte aqui, ó. Fica ali, tum, 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 tum. Sabe quando você fica batendo ali na cabeça, você fala, tá tudo aqui, tá tudo aqui? Boa noite a todas. Então, essas pessoas trabalham muito com o neocórtex. Já o sistema límbico é o nosso sistema de defesa. E por que o sistema de defesa? O sistema límbico nos acompanha desde a época dos primatas, que é aquilo que faz com que a gente aprenda 2 coisas. A gente só sabia correr para pegar, para se caçar, né? Caçar ou fugir. Eram 2 coisas que o nosso sistema límbico fazia. E o sistema límbico continua fazendo essas 2 coisas em primazia. Então ele percebe, quando eu estou com medo, eu fujo e me protejo. E quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Nossa cabeça funciona dessa forma. Então você está com sede, você bebe água. Ok, o seu sistema límbico é que foi ativado. Não foi a sua mente, o seu neocórtex ou a sua mente subconsciente. Foi o seu sistema límbico. Então, tudo que você faz de uma forma inata, dirigir, você dirige com o sistema límbico ligado. Sabendo para onde você vai pegando impulsos, vai fazendo reação, ação e reação. Então, para que eu estou falando dessa parte para vocês? Para que vocês entendam que esses sabotadores, eles estão numa parte em que a gente não consegue alterar. A gente consegue dominá-los, mas a gente não consegue alterar assim logo. Então, a gente precisa fazer o quê? Com que o nosso neocórtex, com que o nosso pensamento comece a perceber quando eles estão ativos e silenciá-los. E é isso que eu quero ajudar vocês a fazer hoje. Então, a gente vai estar falando hoje de um dos sabotadores, que está lá e que é o juiz, que é aquela pessoa que julga muito a outra pessoa. Que ela está sempre criticando, ela olha assim, ela, mas essa pessoa, não sei. Ela também, aqui em Portugal, ela é dita como juiz, no Brasil, na tradução do livro, ela é dita como a crítica, aquela pessoa que está sempre apontando o dedo às falhas. Sabe aquela amiga que você vai, e que você vai desabafar com ela e diz assim, olha, eu estou pensando em montar uma padaria. Ela diz, padaria não dá dinheiro.
ela já começa a colocar defeitos? Então, essa pessoa que tem o poder de criticar tudo que você faz, independente do que você venha dizer, você vai com uma roupa para ela e ela diz assim para você: nossa, essa roupa não fica nada bem, amiga. Se eu fosse você, eu me trocava, viu? Porque não, onde a gente vai, essa roupa não vai ser boa. Então você começa a pensar e acreditar nisso. Agora, o pior não é quando você conhece alguém, que é o juiz. É quando você é carrasca de você mesmo. É quando você possui esse autossabotador. Atenção que todos os autossabotadores, todas nós temos. Nós já falamos aqui da autossabotagem, do fato de você ser uma pessoa prestativa, fazer tudo pelos outros e fazer pouco por você. Nós já falamos também, não falamos da vítima ainda, mas falamos bastante da prestativa, que é uma bem parecida. Nós na live de ontem estávamos falando também das pessoas que têm hiperrealizadoras, que têm a mania de realizar várias coisas, e hoje nós estamos falando do juiz. O juiz, quase todas nós vamos ter em grande quantidade. Agora, algumas pessoas vão se desenvolver numa escala de valência de 0 a 10 lá no número 10. E vão ser pessoas que estão o tempo todo vendo o lado negativo das coisas. Outras pessoas vão ter o 2, o 3 ali, mas elas vão estar ali. Então, como que a gente vai conseguir lidar com o juiz? O juiz ele age em 3 áreas, né? O juiz, ele não é aquela pessoa que fica julgando a outra pessoa por uma coisa que ela fez de errado. O juiz, ele julga pelo certo, pelo errado, por tudo. Em todo momento ele vê defeito em tudo. Sabe aquela pessoa que você conhece que vê defeito em tudo? Que tudo que você faz nunca tá bom o suficiente, sempre podia ter sido feito de melhor, sempre podia ter dado outro resultado. Essa pessoa, ela tem o sabotador do juiz. Ela faz isso porque ela quer, Gi? Não. Ela tem esse autossabotador. Esse autossabotador domina o sistema límbico dela. Quando ela vê, ela já falou. E daí são pessoas que vão se defender com aquela fantástica frase: eu não estou falando mal, eu sou sincera, eu não gosto, eu gosto de honestidade, eu não gosto de falsidade. E aí tá um problema, é que uma coisa é você ser honesta, uma coisa é você não gostar de falsidade, outra coisa é você magoar as pessoas ou falar para as pessoas coisas que façam com que elas se sintam mal cada vez que você fale. Você não tem o direito de dar a sua opinião para alguém se essa opinião que você vai dar vai fazer essa pessoa ficar mal, vai ficar pior e não vai melhorar a vida dela. Né? Você tem que aprender a guardar essa frase. Você gostaria de ouvir uma frase negativa durante o seu dia de uma coisa que você se esmerou? Porque, na verdade, mulherões, a gente não conhece tanto o bastidor das outras pessoas. A gente não conhece o que as outras pessoas estão fazendo da vida delas. Então, como que a gente tem direito de chegar lá e colocar o dedinho na ferida e dizer assim: ah, mas você só faz isso da vida? Você não sabe o resto das coisas que elas fazem. E aí, nós acabamos nos sentindo refém desses julgamentos. Então, é muito importante a gente entender esse sabotador nos outros, mas também na gente, ou como que eles são ligados, tá? Esse sabotador do juiz, esse sabotador da crítica, ele vai nascer primeiro consigo. Você é aquela pessoa, agora é uma pergunta para você. Você é aquela pessoa que está sempre olhando tudo de errado que você fez nas suas conquistas, tudo que você podia ter feito diferente? Você sente que você está sempre se cobrando, está sempre se martirizando por algo não ter saído extremamente perfeito como você gostaria? Que você está o tempo todo pensando que a sua vida não vai para frente, que você podia ficar melhor sem isso, sem aquilo? Você tem essa tendência? Seja sincera consigo mesma. Seja sincera consigo mesma nesse momento. Pensar o que acontece com você na sua vida, no seu pensamento, que possa fazer com que você se critique tanto, se julgue tanto. Então, quando você é juiz de você mesmo, acaba que você começa a colocar os outros 2 pontos que a gente vai falar daqui a pouquinho também para fora, que são os pontos externos ou circunstanciais. Mas para dentro, isso magoa muito, porque você nunca vai estar com a sensação de plenitude. Você não vai viver uma plenitude, você vai estar sempre se julgando, se cobrando, se deteriorando, acreditando que nada acontece com você, que a sua vida é a pior vida de sempre, ou acreditando que tudo que você faz é falho. Aí você vai desenvolver síndromes do impostor, acreditando que você não merece nada, porque a sua vida é terrível, percebe? E daí tudo começa a ser dorido para você. Você começa a se auto-chicotear. Você acaba de ganhar uma promoção no trabalho e você fica assim: ah, mas tem que ter alguma coisa por trás. Por que me deram uma promoção?
desconfio que tem alguma coisa aí atrás. A sua amiga te chama para sair, você, em vez de aproveitar e sair, você fala assim, por que será que ela tá querendo sair comigo? O que ela tá querendo? Ela já não me ligava fazia tanto tempo? Agora tá me ligando do nada? Alguma coisa está acontecendo. Você começa a questionar, a olhar sempre com um olho diferente. E se você conhece alguém, olha, Michele, é isso mesmo, riscar da sua lista. O que acontece? Como que você identifica a pessoa crítica, né? A pessoa, o juiz? É aquela pessoa que você chama para ir numa festa de casamento e ela já chega olhando os detalhes de cima a baixo, percebendo e diz, nossa, mas tem pouca comida, né, para todo mundo. E ela faz questão de tecer esse comentário com todas as pessoas. Ela fala, nossa, a noiva veio tão apagadinha, né? Podia ter posto um vestido que caísse melhor. E essa maquiagem? É aquela pessoa que está constantemente em todas as rodas de conversa colocando um olhar crítico. E aí, por que isso nasce? Eu também vou explicar para vocês. Por que nasce essa situação de você estar sempre colocando o dedinho e falando negativamente das coisas que estão acontecendo. Mas antes de falar o porquê que acontece, quero falar para vocês o segundo ponto que faz com que essa mulher passe o sabotador do juiz dela para fora. E o segundo ponto é o ponto dela julgar a vida do outro. Ela, sempre que você vai falar alguma coisa para ela, ela acredita que você tá errado e que você deveria fazer de um outro jeito. Você chega nela e diz assim, nossa amiga, tô apaixonada. De novo? Pra que você se apaixona? O cara sempre te trai, você é muito besta. Aquela do balde d'água fria, que tá sempre jogando. Então, é importante você perceber quando essa amiga tá jogando o balde de água fria nela. Porque a vontade dela é de fato fazer com que você perca as suas vontades de fazer alguma coisa. E aí eu vou explicar por quê daqui a pouquinho, por que ela faz isso, por que tendencialmente o juiz acaba dizendo isso. Meu juiz dá bronca quando o resultado da minha escolha é Canadá. Não entendi, me escreve aí direitinho para eu entender o que você quis dizer. Mas sempre que você passa por um momento em que você fala assim, olha, bem, eu critico os outros porque eu sinto-me bem falando para os outros que eles não vão conseguir sendo verdadeira. E aí, quando você fala para os outros pensando que você vai ser boa sendo verdadeira, você não está sendo verdadeira, você está dando uma mentira para você de que você acredita que você tem mais razão do que o outro. Mas isso por esse outro motivo que eu vou estar falando. Ah, entendi agora. Meu juiz dá bronca quando o resultado da minha escolha é uma cagada. Entendi, percebi. De fato, então, é um sabotador, né? Que vem ali e dá uma bronquinha, mas aí vai estar colado com outro sabotador, Mi. Esse fato de você estar juntando que ele vem dar uma bronca em você quando o resultado vai ser ruim. Aí vai estar em um outro ponto. E a gente vai falar desse sabotador mais pra frente. Então, a sensação de que vocês estão se envolvendo com pessoas que ficam o tempo todo apontando o dedo e falando mal para vocês tudo que vai acontecer de negativo, vai trazer essa frustração.